Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Então, rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Você que tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreve no canal, ativa o sininho. Mas pra quê, Dieguinho? Para não perder os próximos vídeos. Segue a gente lá no Instagram, estamos fazendo um trabalho muito bacana por lá. E segue a gente também no Twitter, Dieguinho dá várias informações e opiniões também por lá. Chega deixando o seu like marotaço para dar aquela moral e ajudar na divulgação do vídeo. Bom, galera, temos muitas notícias para trazer para vocês. Vamos falar da nova camisa que o Vascão lançou aí, a All Black, para poder lembrar os 97 anos aí da resposta histórica. Vamos estar falando também aí de mais 2 reforços que estão para chegar, o Marcelo Cabo vai comentar, inclusive você vai saber aqui quais posições são, já consegue adiantar aí? Deixa um palpite aqui embaixo no começo do vídeo. E também você vai ver qual é o processo e qual é a metodologia que o Marcelo Cabo e a direção do Vasco utiliza para a contratação desses jogadores. E o Marcelo Cabo, inclusive, vai comentar dos jogadores que saíram. Teve dedo dele, ele participou da tomada de decisão e muita gente reclama aí da saída do Marcelo Alves, não é verdade? Então vamos começar agora falando da situação aí da nova camisa do Vasco. Cara, eu sou um colecionador de camisas do Vasco. Vocês veem aí que todas as camisas que o Vasco lança eu compro. Tem umas 50 camisas do Vasco ali já no meu guarda-roupa. E a parada é a seguinte, essa camisa tá muito linda, tá espetacular. E pela informação que eu apurei, corri atrás agora de uns lojistas e consegui chegar ao valor e a possível data de lançamento. Essas camisas devem estar disponíveis nas lojas gigantes da colina no dia 19 e o preço dela será R$150. Um preço bem barato, né? Diga-se de passagem, já que as camisas de jogo do Vasco são 270. Essa camisa de treino aqui, quando foi lançada, ela era 140. Então ela tá no preço da camisa Tormenta, até se assemelha, né? Preto com cinza. Eu gostei muito do braço dela aqui. E claro, aquele escudo do punho cerrado ali de respeito e igualdade, relembrando a história do nosso clube. O Vasco está comemorando, galera, o seguinte, tá fazendo 97 anos da resposta histórica. Foi quando o Vasco disse que não, os negros e os operários iriam jogar sim. E aí utilizaram o artifício de que o Vasco não tinha estádio e por isso o Vasco não poderia então jogar o campeonato da primeira divisão. E o Vasco, né, junto com seus torcedores, construíram à época o maior estádio da América Latina, inclusive o primeiro a ter iluminação própria. Inclusive, passado aí quase 100 anos, o Vasco é o único clube grande do Rio que tem seu estádio próprio. Então foi um ato de covardia lá atrás dos poderosos que acabou não fazendo destacar perante eles mesmos, né? A questão da gente ser o único time com estádio próprio. E claro, o mais importante da história foi a luta do Vasco a favor dos negros e dos operários. A briga, no caso ali, foi contra o racismo da época. E o Vasco vai dar 24 kits para 12 homens negros e 12 mulheres negras aí, não necessariamente vascaínos, para que eles possam transferir e lembrar aí a história do Vasco. Eu vou ler um pouquinho do que o Vasco escreveu no seu site oficial sobre a entrega desses kits e também a importância dessa semana. Confere aí. O maior troféu de uma entidade esportiva brasileira. A resposta histórica do Vasco completa 97 anos nesta quarta-feira e o clube prepara uma semana especialmente dedicada à manutenção e valorização da memória desse que foi um dos grandes marcos, se não o maior de sua história. 97 anos depois, a luta contra o racismo ainda é latente em todo o mundo e o Vasco da Gama, como sempre, não poderia se calar, reforçando o DNA de luta contra a discriminação. O clube fará uma série de ações para relembrar essa data histórica e reforçar a necessidade da discussão. São Januário amanheceu com o mosaico CRVG 1924 e a faixa Lutei por Negros e Operários, trecho da canção Camisas Negras, criada e cantada por sua torcida sempre que o time entra em campo. Além disso, o Cruz Maltino quebra mais uma barreira, ao presentear 24 personalidades negras, 12 homens e 12 mulheres, não necessariamente torcedores do Vasco, com um kit alusivo à data, que transcende a ação para além de seus muros. Haverá ainda o lançamento de um produto licenciado com mensagem de respeito e igualdade.
disponibilizado em todas as lojas Gigantes da Colina ainda esta semana. Bom, galera, e para finalizar, vamos trazer aí um trecho do podcast GE Vasco, aonde o Marcelo Cabo foi o entrevistado da semana, e eu separei para vocês aí alguns tópicos muito importantes para poder trazer de informações para vocês. Marcelo Cabo vai comentar sobre as posições carentes que ele ainda detecta no elenco do Vasco e quantos jogadores ainda ele quer contratar para o elenco que irá disputar a Série B. Ele vai falar do processo que o Vasco internamente tem montado e qual é a importância dele para a contratação desses novos jogadores. E ele também vai explicar como foram dados a situação das saídas de cada jogador. Então acho muito importante esse trecho aí do podcast do GE Vasco. Inclusive recomendo vocês a assistir lá no Globoesporte.com, ou melhor, ouvir um podcast completo que tem mais de 40 minutos e tem muita coisa bacana para vocês ouvir por lá. Antes de eu colocar esse trecho do podcast, que se liga, você acompanha o canal Futebolaço, você gosta de notícia e informação, não é bem verdade? Eu te apresento o melhor aplicativo de futebol do mundo, o OneFootball. Cara, a OneFootball é espetacular. Se liga em todos os serviços que você tem de graça na palma da sua mão, baixando o OneFootball. Você tem notícias do futebol brasileiro, do futebol europeu e o mais bacana, você pode ver jogos do futebol francês e do futebol alemão, tudo de graça. Tivemos um jogão aí na terça-feira, na quarta-feira, melhor dizendo, entre Paris Saint-Germain e Bayern de Munique, e você pode ver o campeonato local. Você pode ver o Borussia com o Haaland jogando, você pode ver o Bayer Leverkusen jogando com o Paulinho, você pode ver lá na França, além do Paris Saint-Germain, você pode ver o Lyon também, que é comandado por Juninho Pernambucano. Então tem muita coisa bacana para você acompanhar, tudo de graça na OneFootball. É isso mesmo, é só baixar e utilizar, não tem pegadinha. E o mais bacana, você pode personalizar o aplicativo com o seu clube do coração. E aí toda vez que tiver a notícia do Vascão, o aplicativo vai te mandar uma notificação e você vai ficar bem informado de tudo aquilo que rola no Vasco. Baixa o OneFootball. O OneFootball é parceiro do canal Futebolaço e o link tá aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Eu vou deixar vocês aí agora com um trechinho do podcast GE com Marcelo Cabo. Confere aí. Marcelo, todo mundo sabe, você fala, e todos os integrantes da diretoria, do departamento de futebol, comissão, jogadores, todos falam que o grande objetivo do Vasco é o acesso esse ano, todo mundo sabe disso. Te pergunto o seguinte, já vou falar de planejamento para a Série B, por mais que o Vasco esteja focado na Copa do Brasil e bem, tem a chance no Carioca. Você já teve a chegada de 6 reforços. Que posições você pretende preencher até o início da segunda divisão, de olho no retorno do Vasco à elite do futebol brasileiro? A gente sabe, nós estamos muito bem na Copa do Brasil, os jogos da terceira fase vai ser depois do início, né, da Série B, então a gente vai ter um tempo plausível aí para trabalhar para o início da Série B, para a Copa do Brasil, e nesse momento nós estamos dentro do Campeonato Estadual buscando uma classificação para a semifinal. A gente tem ainda, talvez, em pauta, 2, 3 posições ainda, 2, 3 jogadores para trazer até o início da Série B. A gente pretende trazer, sim, estamos analisando o mercado, né, de um primeiro volante, né, aquele homem de contenção, que é uma característica que a gente não tem, né, nossos volantes são volantes de muita saída, muita qualidade, e a gente... E um lateral, né? A gente tem 4 laterais com essa intercorrência do MT, né? A gente estava usando ele ali, então a gente entende que precisa de mais um lateral. E uma outra posição que durante esse período a gente vai dar uma analisada de necessidade de trazer, mas a princípio essas 2 posições. Marcelo, até pegando o gancho dessa pergunta do Fred, como que é o processo para definir um nome de um reforço que o Vasco vai tentar contratar? Tu que indica, a direção indica, é feito em conjunto? Obviamente o Vasco tem os departamentos de análise, de observação. Como é que é essa integração para chegar no nome lá do fulano? Quero o fulano, até chegar no nome dele, o que acontece antes disso? Nós temos um banco de dados. Eu tenho o meu banco de dados pessoal, nós temos o banco de dados do Vasco, e diante da característica que a gente necessita da posição X, a gente senta e faz uma análise de mercado para que a gente possa buscar esse nome e tentar minimizar o máximo possível de erro. A gente procura
procura sentar. Geralmente é uma reunião que faz eu, o Pássaro e o analista de mercado, né? A gente senta, analisa a característica, a necessidade do jogador e vamos buscar, né, dentro do banco de dados que a gente tem, e começamos a apurar a individualidade de cada atleta para chegar a um consenso de um nome para contratação. Marcelo, pegando esse gancho aí de reformulação de elenco, de formação de elenco, você chegou logo após o Campeonato Goiano, com o Campeonato Carioca próximo de começar, com o Vasco vindo de um Campeonato Brasileiro, passando por uma reformulação, né? A gente praticamente não teve pré-temporada esse ano, e o Alexandre Pássaro já falou diversas vezes sobre sua importância, sobre sua participação na indicação de jogadores, na avaliação de reforços, na avaliação dos jogadores que chegaram. Mas eu queria saber qual foi a sua participação na saída de jogadores. O Vasco teve várias saídas, jogadores que estavam aí no clube há um bom tempo, alguns titulares. Eu queria saber como foi sua participação nessas saídas. Foram várias questões nessa reformulação de elenco, né? Teve questões técnicas, teve questões administrativas, teve questões de perfil de continuidade. Então, assim, quando eu cheguei no Vasco da Gama, tinha algumas situações já pré-definidas. Claro que quando eu cheguei, nós fizemos várias reuniões, né, para que a gente pudesse analisar chegadas, saídas, analisar algumas situações individualizando cada situação. Então, claro que eu tive a participação direta em todas, eu sou o treinador, a responsabilidade técnica é minha, junto com o departamento de futebol. Então, o problema esse ano foi um problema muito, acho que não vai existir mais na história do futebol, espero que não, né? Terminar uma temporada na quinta e começar uma temporada no domingo. Nós não tivemos férias, nós não tivemos pré-temporada, então, assim, não houve tempo de fazer uma reformulação plausível. Então, isso dificultou muito. Mas, sim, eu participei direto de todas as tomadas de decisão do departamento de futebol, teve a minha anuência e eu participei junto com o departamento de futebol. Bom, rapaziada, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse girão de notícias. Logo mais eu chego aí com mais informações. Entre 4 e 5 horas da tarde, você vai ficar ligado em tudo que rola no Vascão, beleza? Se for a sua primeira vez aqui, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Porque toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai te notificar e tu vai sair daqui sempre muito bem informado. Notícias corretas, certinhas, bem apuradas e tudo que é de melhor do nosso Vascão. 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. E a qualquer momento diga em volta. Vasco, tamo junto, valeu, fui!